Tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma aula sobre ondas para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio. Neste vídeo nós vamos falar sobre os fenômenos ondulatórios, mais especificamente sobre a reflexão. Então, conforme vocês podem ver aqui na apostila, nós iremos ver a reflexão da luz e também a reflexão em uma corda. Os dois temas sobre reflexão são iguais. Uma onda caminha pelo meio, bate numa superfície de fronteira e volta pelo mesmo meio ao qual ela se propagava anteriormente. Vamos explicar isso melhor então. Conforme já foi dito então, a reflexão se dá quando uma frente de onda encontra a superfície de fronteira e retorna ao mesmo meio. Vamos olhar no quadro rapidamente só para a gente ver isso. Então, na reflexão, você tem a superfície de fronteira, que vamos colocar esse aqui, o F como fronteira, e aqui você tem o meio 1, e aqui do outro lado você tem o meio 2. A onda vem, encontra essa superfície de fronteira e não passa para o meio 2. Ela retorna pelo mesmo meio. Isso então é reflexão. A onda vem para o meio, bate na superfície de fronteira, não ultrapassa essa superfície e volta pelo mesmo meio. Então vamos especificamente estudar agora sobre a reflexão da luz nesse contexto. Então aqui nós estamos vendo uma superfície de fronteira, essa superfície que eu coloquei é essa aqui, vamos supor que seja um espelho. O raio de luz vem então de forma retilínea, que a gente vai representar a frente de onda por um raio retilíneo, que fica mais fácil de representar, é o caminho percorrido pela onda de luz. Ela vai bater na superfície de fronteira, exatamente nesse ponto aqui. Quando ela bater, então, ela vai retornar ao mesmo meio. A pergunta é, como ela retorna para o mesmo meio? Então, para saber disso, nós fazemos o seguinte. Desenhamos uma linha imaginária perpendicular à superfície de fronteira. Essa linha, a gente vai chamá-la de normal. Então, vou desenhar aqui em amarelo uma linha que é perpendicular à superfície de fronteira, aonde o raio de luz toca na superfície. Então, será aqui, olha. Bem, não ficou certinho ali, mas vocês entenderam, né? O objetivo é exatamente aqui. Desenhado essa superfície de fronteira que a gente vai chamar de normal, o que a gente vai fazer agora? Vai ver a condição para a reflexão. Existe uma regra para isso. Qual é a regra? O ângulo entre esse raio que incide sobre a superfície e a normal, que é esse ângulo aqui, que a gente vai chamar de ângulo de incidência, θi, ele tem que ser igual ao ângulo entre a normal e o raio que vai ser refletido pela superfície. Aqui, por exemplo, se tem uns 45 graus, então tem que também ter o mesmo ângulo para o outro lado. Esse ângulo vai ser chamado de ângulo de reflexão. Então, agora sim, a gente pode desenhar o raio refletido pela superfície. E aqui está, então, o raio que vai ser refletido pela superfície. Então, esse raio aqui, que é o raio que incide na superfície, a gente vai chamar de raio incidente. Esse raio aqui, que é o raio que foi refletido pela superfície, a gente vai chamar de raio refletido, tá? Então é exatamente isso que é a regra que a gente utiliza para um raio de luz. O raio incidente, ele toca na superfície de fronteira. O que a gente vai fazer agora? Desenhe a linha normal. Essa linha normal ela tem que ser perpendicular à superfície de fronteira. O que isso significa? Que aqui forma um ângulo de 90 graus com essa superfície de fronteira, entre a normal e a superfície de fronteira, não esqueçam disso. O que você vai ver agora? Você vai verificar o ângulo entre o raio incidente e a normal. Você vai verificar esse ângulo aqui. Verificado o ângulo, então o raio refletido tem que sair com o mesmo ângulo entre a normal e ele, exatamente esse ângulo daqui. E assim você desenha, então, o raio refletido. Então, nunca esqueçam dessa principal regra. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Daí, então, a gente consegue fazer um monte de exercício. Só para fim de exemplo, vamos fazer um exercício bem rapidinho aqui. Então, aqui a gente consegue observar essa linha azul, que vai ser a nossa superfície de fronteira. Como eu estou desenhando a mão livre aqui, então fica um pouquinho mais complicado, né? Ainda tenho a ajuda do computador, mas mesmo assim fica um pouco complicado porque eu não sei o ângulo que eu estou desenhando, tá? Então vamos supor que esse raio incidente tenha um ângulo aqui de, sei lá, 20 graus. Não importa se está certinho ou não, tá? O que importa é apenas o número que está aqui. Então o raio incidente
tem um ângulo entre o raio incidente e a superfície de 20 graus. Cuidado! Uma coisa que muitos alunos erram. Esse 20 graus não é o ângulo de incidência. Esse 20 graus é o ângulo entre o raio incidente e a superfície. O ângulo de incidência, conforme a gente viu aqui em cima, é entre o raio incidente e a normal. Nunca se confundam com isso. A pergunta vai ser o seguinte: qual é o ângulo de reflexão? Ou seja, θr. Qual vai ser? Então, o que a gente começa a fazer primeiro? Vamos desenhar a linha normal. Dessa vez eu vou desenhar em laranja porque eu acho que fica melhor para ver. Então, vou desenhar aqui uma reta que ela vai ser chamada de normal. Por que ela é tão importante? Porque a gente sabe que a normal corta a superfície de fronteira em 90 graus. Sabendo disso, então, qual é o ângulo de incidência aqui? O ângulo de incidência é quanto que falta para completar os 90 graus. Se aqui já tem 20, para completar 90 graus, falta quanto? 70 graus, não é isso? Então, 70 graus é o meu ângulo de incidência. E conforme a gente viu na regra aqui em cima, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, eu já sei que o ângulo de reflexão também é 70 graus. Então, está respondido a sua questão. Fácil, né? Depois, nas videoaulas de exercício, a gente vai fazer com mais espelhos, com 2 espelhos ou talvez até 3 espelhos para complicar um pouquinho mais sobre isso aí. Vamos agora, então, para a reflexão numa corda, que agora sim que entra um pouquinho mais de dificuldade. Na reflexão em uma corda, nós vamos ter 2 efeitos diferentes. Primeiro efeito é a inversão de fase, tá? E o segundo efeito é a permanência da fase. Como assim inversão de fase ou permanência da fase? Quando a onda vem, bate na superfície de fronteira e ela inverte o pulso dela, a gente fala que ocorreu uma inversão de fase. Quando a onda vem, bate na superfície de fronteira e retorna ao meio com o mesmo pulso, sem inverter, então ela permanece com a sua própria orientação, não muda a fase. Mas quando que ocorre um e quando que ocorre outro? Vamos primeiro então para a inversão de fase. Quando ocorre a inversão de fase? Desenhar a superfície de fronteira aqui em preto e vamos colocar uma onda em azul. Então, está vindo aqui um pulso de onda e ela vai fazer esse movimento. E essa onda vai estar, essa corda, desculpa, ela vai estar fixa aqui na nossa superfície de fronteira. Ela vai estar fixa, ela vai estar presa a essa superfície de fronteira. Algumas forças vão começar a aparecer ali então. Que forças são essas? Quando a corda chega na superfície de fronteira, ela vai fazer uma força sobre a superfície para cima, correto? Porque ela está subindo e ela vai jogar esse pulso aqui lá para cima. Esse é o objetivo dela, empurrar essa superfície para cima. Só que como que a superfície não se move e também a corda está presa, vai ocorrer ali a terceira lei de Newton. E a terceira lei de Newton vai nos dizer o seguinte, que toda força aplicada sobre um corpo recebe uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. Então, a superfície vai fazer uma força sobre a corda para baixo. Como a corda é a única possível a se mover, então esse pulso vai sofrer uma inversão de fase justamente por causa da terceira lei de Newton. A superfície joga a corda para baixo. A corda, na hora que ela vem, ela se forma para baixo com seu pulso invertido. Então, o que nós temos que gravar aqui, que quando a corda estiver fixa, por causa da terceira lei de Newton, vai ocorrer uma inversão de fase. Mas temos a outra possibilidade, manutenção da fase. Então, quando que vai haver a manutenção da fase? Então, aqui também tem a superfície de fronteira em preto, e eu vou desenhar a corda com seu pulso para cima, e ela está chegando agora na superfície de fronteira. Mas ela agora não vai ficar fixa, ela tem como se fosse uma argola, que pode se mover livremente para cima e para baixo sobre a superfície de fronteira. Vamos desenhar essa argolinha aqui então de verde. Então, ela pode se mover livremente para cima quanto para baixo. Se ela pode se mover livremente para cima e para baixo, nesse caso aqui não vão haver forças de ação e reação sobre a corda. Então a corda vai vir, vai começar a subir, vai descer
Esse pulso vai se propagar por toda a extensão da corda. Quando chegar aqui, ela vai subir, ela vai descer, porque esse anel pode subir e descer livremente, e quando ela voltar, ela vai continuar com a mesma fase do pulso, para cima. Então, entenderam? O que a gente tem que gravar agora da manutenção da fase? Quando estiver livre, então ela retorna com a mesma fase. Quando estiver fixo, ocorre a inversão da fase. Quando estiver livre, não ocorre a inversão de fase. Então, com essa pequena aula, conseguimos explicar para vocês, então, rapidamente a parte teórica da reflexão, aonde nós vimos a reflexão da luz, que a parte mais importante é que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão e que a normal faz o ângulo de 90 graus com a superfície. Na reflexão numa corda, a gente vai ter duas possibilidades, a inversão de fase e a manutenção da fase. A inversão de fase ocorre quando a extremidade estiver fixa, mas quando a extremidade estiver livre, ou seja, ela pode se mover, não vai ocorrer a inversão de fase. Tudo bem? Então, na próxima videoaula, a gente vai ver a refração da luz, que aí sim a gente começa a ver algumas continhas, a lei de Snell, e também vamos ver a refração na corda. Tudo bem, então? Vamos deixar para explicar isso na próxima videoaula. Não se esqueçam de fazer suas anotações, anotem também aquilo que vocês não entenderam e comentem lá na plataforma do Google Classroom. Não se esqueçam de se cuidar, fiquem em paz e até mais.